Oi, pessoal. Eu estou tentando gravar aqui mais uma vez o nosso material, porque ele é de extrema necessidade, de extrema importância. Eu quero mandar para outras pessoas também, não só o pessoal do V-Hop que perdeu. Então, eu tô tentando resumir o máximo que eu consigo para ir no ponto, pra gente não ter um vídeo muito extenso. Me perdoe pelos NES, mas é muito difícil pra mim não incluir os NES, que nem o Danilo tirou sarro de mim. Mas um dia eu vou ficar melhor nesse negócio aqui de gravar vídeo, tá bom? Bear with me, tá? Então, vamos lá. Se Deus é soberano e sabe de todas as coisas, se é Ele quem permite todas as coisas, se Ele já sabe do que precisamos, do que queremos, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que está acontecendo aqui na terra como nos céus, é Ele que permite todas as coisas acontecerem. Por que então Ele diz pra gente orar tanto, orar com insistência, como diz na Bíblia? A gente aprendeu duas coisas, né? Como que a gente tem que orar? A gente tem que orar conforme a palavra de Deus e a gente tem que orar de acordo com a palavra, né? A palavra o que é? A palavra o que está na Bíblia. Então, quando a gente ora com essa combinação, de acordo com a vontade dele, conforme a palavra do Senhor, não tem como orar errado. Eu tô lembrando de um post do Valadão, do André Valadão, sobre orar, e ele diz assim, que não existe orar errado. Você pode orar, não tem palavras, você não tem que usar palavras bonitas, você não tem que usar, você não tem não tem jeito específico para orar, você não tem que usar palavras específicas para orar, mas desde que você esteja orando conforme a vontade de Deus e conforme a palavra de Deus, o que agrada ao Senhor, tá tudo certo. A tua oração com certeza será respondida no tempo dele e de acordo com o que ele quer te dar. Às vezes a resposta não é igual, às vezes vem de alguma outra maneira, porque às vezes a gente estava pedindo alguma coisa tão pequena e Deus fala, filha, cara, eu quero te dar tanta coisa, tão maior do que isso, e vem de uma maneira maravilhosa. Às vezes ele não vai te dar o que você tá pedindo, porque ele vai estar te livrando de alguma coisa, que a gente às vezes tá pedindo alguma coisa que a gente nem sabe que é ruim pra gente, mas ele sabe. Agora, quando não há resposta para as nossas orações, as orações não são retornadas, respondidas de alguma maneira, é porque elas estão em colisão com a vontade do Senhor. O que é isso? A gente tá orando alguma coisa que não agrada ao Senhor, a gente tá orando alguma coisa para nós mesmos, assim, para nosso egoísmo, orando para fazer maldade para alguém, isso não existe, né? Então, é isso aí. Eu vou ler algumas coisas. Aqui fala assim, né, que a oração é o caminho para que a vontade de Deus se estabeleça e se cumpra aqui na terra. Jesus orava no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele tem uma frase muito bacana aqui que fala, né? A vontade divina sem oração não pode ser cumprida. A gente vai entender lá na frente por que é isso. E o porquê que... por que acontece, né, que Deus nos pede tanto pra gente orar, né? Porque quando a gente ora, a gente tá colocando o controle nas mãos de Deus. A gente tá colocando o controle de volta pro Senhor, né? A gente tá tirando o nosso controle, né, do nosso controle e entregando pra Ele. Ele pede assim, ele fala assim, né? Nada mais é que Deus quer que nós colocamos o controle nas mãos dele, que estejamos rendidos a ele, que estejamos crendo que a vontade dele é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Se estivermos andando corretamente em seus caminhos, a vontade dele será sempre boa, perfeita e agradável para a nossa vida e para a nossa família.
Isso não quer dizer que a gente não vai passar por aflições ou problemas. A vida inteira a gente vai enfrentar problemas. Porque são os problemas, não é só isso, claro. Claro que quando você tem que estar próximo do Senhor quando a sua vida tá boa, quando a sua vida não tá tão boa assim. Né? Quando a vida tá boa, a gente tem que só agradecer, agradecer, agradecer. E quando a vida tá ruim, a gente tem que continuar agradecendo, porque na Bíblia diz, né? Em tudo dai graças, mas a gente tem que estar orando e pedindo para que Deus intervenha na situação. Agora, é o que eu falei, não adianta, não acha que só porque você tá orando que não vai ter aflições. O que acontece é que as aflições acabam mostrando pra gente que a gente não tá no controle das coisas, que o controle está com o nosso Senhor, né? Então, quando a gente tá passando por problemas, a gente coloca o controle nas mãos do Senhor. E Ele vai a vida inteira continuar nos ensinando, nos exortando, né? Nos corrigindo. Para tudo que a gente precisa, a gente vai continuar caminhando e aprendendo, né? Isso se chama santidade, ou seja, quando a gente começa a caminhar com o Senhor e realmente os frutos do Espírito dele começam a crescer na nossa vida, isso se chama santificação, ou seja, nós vamos nos tornando pessoas melhores. E aí que nós vamos entrar no nosso motivo aqui de tá falando de tá gravando esse vídeo. Então, a oração. Então, por que da oração? Porque nós temos que orar. A gente já sabe de tudo, como devemos orar, que a oração é tirar o controle da gente, colocar nas mãos de Deus, tal. Mas por quê? Porque a autoridade legal nos foi dada. O que quer dizer isso? Lá atrás, em Adão, quando Deus criou Adão, ele passou para Adão a autoridade desse mundo, né? Aí Deus criou a Eva foi encantada por Satanás, pelas mentiras de Satanás, e Adão e Eva pecaram. Quando houve esse pecado, houve uma transferência de autoridade dessa terra, a autoridade passou a ser de Satanás. Saiu de Adão e passou a ser de Satanás. Então, houve uma separação entre os céus e a terra, né? Então, assim, ó, vamos lá. Os céus é onde Deus se move em plena autoridade. Nos céus, Deus faz o que ele quer. Ele tem autorização para fazer o que ele quer, para se mover do jeito que ele quer. Ele não precisa de esperar pedido de ninguém. Enfim, ele se move plenamente. Na terra, Deus concedeu aos filhos dos homens, e para que a vontade dele... Então, na terra, Deus concedeu autoridade aos filhos dos homens, e para que a vontade de Deus se cumpra aqui, assim como se cumpre nos céus, é necessário que haja uma requisição, uma petição, uma oração, para que ele possa ter o direito legal para agir e intervir. Ou seja, a oração é onde nós passamos essa autoridade de volta para Deus, né? Não está mais com Satanás, nós estamos dando para Deus novamente. Para quê? Porque ele espera a gente tomar uma posição e escolher passar a autoridade para ele, para que ele possa ter o direito legal para agir e intervir.
É muito sério. É muito sério. Então, sabe? É muito sério. Então vamos continuar lendo. Depois eu falo mais um pouco. Deus entregou a autoridade ao homem, mas foi o homem que entregou a autoridade desse mundo a Satanás. O homem transferiu a autoridade que era nossa por legalidade ao diabo. Por isso que Satanás é chamado de príncipe desse mundo. E não precisa de oração e requisição para agir na terra. Mas Deus, por meio de Jesus, veio resgatar a autoridade dada aos homens e espera que possamos clamar quando oramos. Quando oramos ou clamamos, abrimos um caminho para que possa haver a ação e a intervenção de Deus nas nossas vidas e de outras pessoas. Olha que forte isso, né? Então, a oração é uma legalidade. A gente está transferindo de volta essa autoridade para Deus. Então, ele espera esse nosso pedido, né? Essa nossa oração, para que ele possa agir na nossa vida. Porque Deus é tão cavalheiro, ele é tão gentil, que ele não vai se meter onde ele não é chamado, literalmente. Então, e aí entra o livre-arbítrio também, né? Então, a gente vai escolher com quem a gente quer ficar, quem que vai ter autoridade sobre a nossa vida. É Satanás, que ele nem precisa de autorização, não precisa de um pedido, não precisa de nada, que ele já age aqui plenamente, porque aqui é território dele. Ou a gente vai passar essa autoridade para Deus, para que ele intervenha na nossa vida, porque ele é que sabe de todas as coisas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nossa vida. Então, é por isso que a oração é tão, tão importante. Ontem eu tava gravando um vídeo, eu lembrei, né, de dar um exemplo, que às vezes, e isso, de novo, isso já aconteceu com várias pessoas, não sou só eu não tenho vergonha de falar, porque às vezes eu passo dias, não hoje, mas já aconteceu no passado, já ficar dias sem orar, dias sem falar com o Senhor. Não que eu esqueci do Senhor, mas sei lá, a vida é tão corrida que a gente às vezes não tira um tempo pro Senhor. Nosso próximo tema vai ser super legal, inclusive, tô lembrando. E então, Deus, a gente não fala com Deus. Aí, do nada, começa a acontecer um monte de coisa esquisita, ruim, começa a acontecer briga dentro de casa, as crianças brigando, eu brigando com o Danilo, começa a acontecer umas coisas assim, tipo assim, mas são coisas pequenas, mas que você vai olhando, você fala assim, caramba, que coisa esquisita, o que tá acontecendo? A gente já sabe o que tá acontecendo. A autoridade sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre o nosso mover, está com quem? Está com o príncipe desse mundo. Porque quando a gente não ora, a gente não dá autoridade para quem? A gente dá autoridade para quem? Quando a gente ora, a gente dá autoridade para Deus intervir na nossa vida, para Deus nos proteger, para Deus nos abençoar naquele dia, para Deus fazer a vontade dele sobre as nossas vidas naquele dia. Então é tão importante a gente orar todos os dias e falar, Senhor, eu te dou a autoridade para o Senhor intervir na minha vida, para o Senhor fazer a sua vontade na minha vida, a sua vontade na vida dos meus filhos, do meu marido, da minha família, da minha casa, né? Então, é muito, muito importante a oração, gente. A oração realmente é uma legalidade. É uma legalidade que a gente passa. Essa autorização de volta para o Senhor. O outro vídeo que eu fiz fala do resto, né? Eu acho. E eu não sei se fala sobre a hierarquia, mas já vou falar, né? Que existe uma hierarquia espiritual.
existe. E ela é extremamente respeitada, inclusive por Satanás. É loucura isso. Parece ser loucura, mas é verdade. Né? Existe uma hierarquia. Se aqui é território do Senhor, Satanás não pode entrar. Porque você está dando autoridade para o Senhor cuidar daquele território. Se o território é de Satanás, Deus espera o quê? Um pedido, uma autorização para que ele possa intervir. Óbvio que ele é completamente poderoso sobre Satanás. Ele pode todas as coisas, Senhor. Mas ele espera um pedido nosso para intervir naquele território. E é o que eu falei, não existe lugar para Deus e para Satanás no mesmo território. Ou é de um ou é de outro. Você vai dar essa autoridade para quem? É isso que a gente tem que pensar. Então é muito importante a gente passar essa autoridade de volta para o nosso Senhor Jesus. Essa autoridade de volta para o reino de Deus. Porque é o Senhor que sabe de todas as coisas. É o Senhor que nos ama. É Ele que quer nos dar vida, vida em abundância, né? Acabei com o né. Então é isso. Era esse vídeo que eu queria mandar para vocês. Vou ver se eu consigo mandar inteiro. Um beijo, bom dia, que Deus abençoe vocês. Até o próximo. Beijo.